Exemplo de aplicação de pilhas. Vamos considerar um programa que nós digitamos um número inteiro positivo em decimal e ele vai mostrar o número no sistema binário. Então, para converter um número decimal para binário, nós devemos dividi-lo sucessivamente por 2 até obtermos um quociente igual a 0. Os restos obtidos nas divisões devem ser tomados em ordem inversa. Neste exemplo, tomamos o número 13, dividindo por 2 dá 6 e sobra 1. Nós vamos empilhar o resto, que é 1. Pegamos o quociente, continuamos dividindo por 2, dá 3 e sobra 0. Vamos empilhar o 0. 3 dividido por 2 dá 1 e sobra 1. Vamos empilhar o 1. Quociente 1, dividimos por 2, dá 0, sobra 1. Vamos empilhar o 1. Após os elementos empilhados, obtemos quociente 0. Ao obter quociente 0, nós vamos desempilhar os elementos. Desempilhamos pelo topo. Então, vai ficar 1, 1. Vamos remover o outro elemento, 0, 1. Desta forma, o número 13 decimal fica 1101 em binário. Agora vamos implementar esta aplicação utilizando a linguagem C++. Primeiro nós vamos criar a biblioteca pilha.h. Este arquivo ele deve ser criado, compilado e ele deve estar no diretório include. Então, no ctc include. Ele não é executável, ele é simplesmente compilado. Nesta biblioteca, nós vamos ter uma diretiva aqui, define max 50. Aqui nós definimos a quantidade máxima de elementos do vetor, que é 50. Definimos uma estrutura através da instrução struct chamada pilha. Esse nome pode ser qualquer nome. Nós definimos pilha. O que contém essa estrutura? Um vetor de inteiros com capacidade para 50 elementos e uma variável também do tipo inteiro que nós chamamos de topo. E as funções inipilha, que vai inicializar a pilha. Ela é do tipo void, ela não retorna valor. Ela vai receber o endereço de uma pilha. Esse asterisco significa que é uma variável ponteiro do tipo pilha, que vai receber um endereço de memória. Pilha vazia, ela vai retornar um inteiro. No caso seria, retorna 1 se a pilha estiver vazia e 0 se não estiver vazia. Ela vai receber também o endereço da pilha. Pilha cheia, retorna um inteiro. 1 se a pilha estiver cheia e 0 se não estiver cheia. A função push retorna um inteiro, recebe um inteiro e o endereço da pilha. A função pop retorna um inteiro e recebe o endereço de uma pilha. E a função top recebe o endereço de uma pilha e retorna um inteiro. Após criadas as funções, nós vamos criar o programa com a extensão .cpp e gerar o executável. Neste programa, nós temos as bibliotecas padrões, o iostream.h e o cone.h. Nós vamos incluir a diretiva para a leitura da biblioteca pilha.h, que nós criamos anteriormente. Em seguida, vem o corpo do programa, uma função do tipo void, void main. Limpamos a tela, criamos uma pilha através da instrução struct pilha P1. Nossa pilha chamará P1. Na sequência, nós vamos inicializar a pilha. Então, toda vez que criamos uma variável, nós temos que inicializá-la. Nós criamos uma estrutura do tipo pilha, nós vamos inicializar. Vamos chamar a função, então, inipilha, que faz parte da biblioteca pilha.h. Passamos como parâmetro de entrada o endereço da pilha criada.
Então, na função inpilha, é uma função do tipo void, esta variável ps, ela recebeu o endereço da pilha P1 que nós criamos. Então, ela vai indicar que neste endereço, setinha topo, igual menos 1. Significa que, naquele endereço de P1, nós temos dois elementos. Temos o vetor, que é o item 50, e temos a variável topo. Nós indicamos que a variável topo recebe o valor menos 1. E ele retorna para o programa principal. Definimos as variáveis x, z e w como inteiro. Solicitamos que seja digitado um número inteiro decimal, mudamos de linha. Sem, entramos com a variável x, que é o número em decimal. Atribuímos o resto da divisão de x por 2 à variável z e o inteiro da divisão à variável w. Após atribuirmos o resto da divisão para a variável z e o inteiro da divisão para a variável w, nós vamos empilhar o resto da divisão, que está em z. Vamos chamar a função push, passando o elemento z e o endereço da pilha criada, o P1. Na função push, nós recebemos o endereço da pilha e a variável x recebe o valor de z, que no caso é 1. Para empilhar, nós vamos verificar se a pilha está cheia. Chamando a função pilha cheia, nós recebemos o endereço da pilha e verificamos. O topo é igual a max menos 1, ou seja, o topo é igual a 49. Inicialmente, o topo é igual a menos 1, então a pilha não está cheia. Ele vai retornar 0. Retorna 0 para cá. Então, ele vem para o else. No else, ele vai executar item mais topo. O topo era menos 1. O operador de incremento à esquerda da variável, ele vai incrementar em 1. Então, menos 1 mais 1, 0. Então, ficaria item 0 vai receber 1, que é o valor de z. Depois, ele retorna para o programa de onde foi chamado a função push. Após empilhado o primeiro resto, nós vamos entrar em um laço. Enquanto o quociente for diferente de 0, nós vamos atribuir o quociente para x, atribuir o resto da divisão de x por 2 para a variável z e atribuir o inteiro da divisão para w, e vamos empilhar o resto. Ele vai passar o resto da divisão que está em z para a variável, para a função push, e o endereço da pilha P1. Ele vai ficar neste laço enquanto o quociente for diferente de 0. Então, ele vai empilhar todos os restos através da função push. Quando ele obtém o quociente 0, ele vai sair do laço e vai executar outro laço enquanto a pilha não estiver vazia. O que acontece? Ele vai desempilhar todos os elementos. Então, enquanto a pilha não estiver vazia, ele passa o endereço da pilha P1 para a função pilha vazia. A função pilha vazia vai retornar 1 se a pilha estiver vazia. Então, ela recebe o endereço e verifica. O topo é igual a menos 1? Se sim, retorne 1. Se não, retorne 0. Então, enquanto o topo for diferente de menos 1, ele vai executar a função pop e vai atribuir o valor retornado para a variável x. Então, na função pop, a variável ps recebe o endereço da pilha, ele verifica se a pilha não está vazia e retorna o elemento do topo. Então, return item topo, operador de decremento à direita. O que acontece? Ele retorna o item do topo e subtrai 1 do topo e retorna para onde ela foi chamada e mostra o valor de x.
ele vai executar este laço enquanto o topo for diferente de -1. Quando o topo for igual a -1, ele sai do laço e mostra o resultado. Ele dá um tempinho para a leitura do resultado através da função getCH. Vamos acompanhar a execução. Digite um número inteiro, 13, Enter, ele converte para binário, 1101.